Boa noite, meus queridos alunos da disciplina Hidráulica e Hidrometria. Hoje eu vou estar fazendo para vocês uma revisão sobre número de Reynolds e perda de carga. O objetivo é reforçar aí o conhecimento para que vocês possam responder uma lista de exercícios que eu vou estar anexando no nosso ambiente virtual de aprendizagem no AVA. Bom, esses temas, como eu sempre falo nas aulas, faz parte aí da ementa do curso, né? Então, na seção 1.2 tem lá número de Reynolds e perda de carga, e na seção 1.3 tem também lá o tema perda de cargas. Bom, começando aqui por número de Reynolds. Antes de explicar sobre o número de Reynolds, eu gostaria de deixar claro para que ele serve, qual é a função dele, para que serve calcular o número de Reynolds. Primeiro, ele serve para você classificar o regime de escoamento. E segundo, ele serve de suporte para o cálculo da perda de carga em tubulações. Bom, o número de Reynolds ele é representado pela letra RE e é um número adimensional. Isso significa que ele não tem unidade de medida. Ele é diretamente proporcional à massa específica do líquido, à velocidade do escoamento e o diâmetro da tubulação, e inversamente proporcional ao coeficiente de viscosidade dinâmica, ou seja, a viscosidade dinâmica do líquido. Bom, quando você calcula o número de Reynolds e esse resultado dá menor do que 2000, o regime é laminar. E aí eu lembro para vocês que o regime laminar é aquele que flui com uma certa tranquilidade, tá? Que o líquido vai sem fazer muita ondulação. Quando eu tenho de 2000 até 4000, entre 2000 e 4000, o regime é de transição. Esse regime de transição, o movimento ele já não é mais em forma de lâmina, ele começa a fazer umas pequenas ondulações, tá? E quando o regime o resultado do número de Reynolds é acima de 4000, tá? Nós temos o regime turbulento. O regime turbulento é uma situação muito comum nos projetos de hidráulica aí relacionado com a engenharia civil. E esse regime é aquele que a água vai fazendo uma grande turbulência, que não tem uma trajetória bem definida. Beleza? Então, essa é uma das finalidades do número de Reynolds. A outra serve de suporte para o cálculo da perda de carga. Bom, antes de definir aqui o que é perda de carga, a gente coloca duas definições, duas perguntas. A primeira diz o seguinte: o regime de escoamento interfere na dissipação de energia, perda de carga sofrida pelo escoamento? Questão 2. Essas perdas de carga podem ter influência da composição estrutural, material e acessórios hidráulicos da tubulação? Antes de responder essa pergunta, eu quero que vocês prestem atenção na definição do que é perda de carga. Então, a perda de carga é uma dissipação de energia que ocorre em função do atrito entre um fluido que tem viscosidade e uma determinada tubulação, um determinado tipo de material, pode ser também um canal. Então daí já dá para responder a primeira pergunta. E a resposta é sim, porque o regime de escoamento interfere sim nessa perda de carga, nessa dissipação de energia. Para aqueles que não recordam, dissipação de energia é na verdade uma conversão da energia hidráulica em energia térmica, em calor. Portanto, essa resposta é sim. E a segunda também, já que o tipo de material vai influenciar uma vez que tem rugosidades diferentes. Então, quando eu comparo o PVC com ferro fundido e com outros materiais, eles vão ter rugosidade diferente. E essas rugosidades a gente tem acesso através das tabelas. A perda de carga, ela vai ser representada nesse momento por ΔH. Tem diversas maneiras de calcular a perda de carga. Nesse primeiro momento,
nós vamos estudar o método de Darcy-Weissenberg. Essa perda de carga, ela é dada em MCA, em metros por coluna de água, ou simplesmente M, que é uma unidade de medida de pressão. A perda de carga distribuída, nós vamos acrescentar um Dzinho para representá-la, a perda de carga distribuída. E perda de carga distribuída é aquela que ocorre ao longo da tubulação. Por isso, ela depende de um fator de atrito F, de um comprimento, que é dado em metros, de V, que é a velocidade ao quadrado, em metros por segundo, do diâmetro em metros. Bom, para calcular a perda de carga distribuída, então, nós precisamos conhecer quem é esse fator de atrito. E o fator de atrito, nós vamos ter duas maneiras para calculá-lo. No primeiro caso, trata-se de um escoamento laminar. Para isso é simples, laminar ou de transição. Basta você dividir 64 pelo número de Reynolds. Então, calcula o número de Reynolds, F vai ser igual a 64 sobre o número de Reynolds. E na situação que é mais corriqueira, aí que é o escoamento turbulento, nós vamos ter que utilizar um diagrama que é chamado diagrama de Moody. E aí nós vamos ver como é que funciona esse diagrama. Bom, esse é o diagrama de Moody e para utilizá-lo nós precisamos de duas variáveis. A primeira é o número de Reynolds. Então eu vou precisar dessa variável aqui, número de Reynolds. E a segunda variável é a rugosidade relativa. Bom, como calcular o número de Reynolds, a gente já sabe. A gente viu no slide anterior, tá? Basta você ter a massa específica, a velocidade, o diâmetro e dividir pela viscosidade dinâmica do líquido, que é também encontrada em valores tabelados. E para encontrar a rugosidade relativa, basta a gente seguir o seguinte. A rugosidade relativa ela vai ser a rugosidade do material, que é esse Ezinho que está aqui, dividido pelo diâmetro da tubulação. Uma vez que eu encontrei esses dois valores, suponhamos que eu encontrei aqui, por exemplo, que o número de Reynolds é 10 a quinta, é 100 mil. E que eu encontrei lá que um determinado fator de atrito, que uma determinada rugosidade é 0,002. Então eu vou pegar essa linha, vou seguindo essa linha, tá? Até no momento que ela cruza aqui. Então ela cruzou, houve uma interceptação nesse ponto aqui. E aí eu vou observar onde é que ele bate aqui, tá? Então aqui ele daria 0,019 mais ou menos, que neste caso aproxima-se para 0,02, seria o nosso fator de atrito. A partir daí usaria a fórmula para calcular a perda de carga. Essa aqui é a tabela que mostra a rugosidade de diferentes tipos de materiais que utilizam aí nas tubulações. Então aqui nós temos o valor da rugosidade. Lembrando, se eu quero achar a rugosidade relativa, basta pegar o valor da rugosidade aqui, ele está em milímetros, precisa ser passado para metros, portanto divide por 1000 e divide lá depois pelo diâmetro da tubulação. Tá? Então não esqueça de fazer essa conversão. A gente vai explicar mais na frente num exemplo prático. Primeiro exemplo que nós vamos tratar. Como um engenheiro contratado pela empresa de projetos, você é indagado sobre o conceito de perda de carga distribuída. Após sua explanação, o engenheiro-chefe solicita o cálculo da dissipação de energia por uma tubulação com as seguintes características. Comprimento da tubulação, 65 metros. Diâmetro, 0,15 metros. Eu ressalto que o diâmetro deve estar realmente em metros, tá? E aqui ele já está. É muito comum na engenharia civil a gente receber o diâmetro em polegada ou em milímetros. Nesse caso aqui é um diâmetro de 150 milímetros, que você fazendo a divisão por 1000 vai dar 0,15 metros. O fator de atrito já está calculado, então nós vamos precisar usar nesse momento o diagrama de Moody. No próximo exemplo, sim. A velocidade de escoamento, 1,6 metros por segundo, também já está na unidade. Portanto, aqui é só substituição na fórmula, tá? Então nós temos aqui a fórmula, a substituição, e temos o resultado aqui, que é a perda de carga distribuída, tá? Já que aqui é ao longo de uma tubulação, a gente acrescenta um Dzinho aqui, é igual a 2,263 MCA, ou simplesmente metro.
que significa isso na prática? Que para fluir uma distância de 65 metros, tá? Sem desnível nenhum, se tivesse desnível nenhum, nós teríamos aí é como se fosse uma perda de energia, que é como se fosse uma elevação de 2,263 metros. Então é um acréscimo que você vai precisar colocar naquilo que nós vamos chamar lá na frente de altura manométrica total. Mas esse momento é importante aprender a fazer esse cálculo. Depois a gente vai ter mais aplicações práticas disso aí. A perda de carga localizada. A perda de carga localizada, elas são dissipações, são perdas que ocorrem de forma pontual. E é causada por obstáculos. Quem são esses obstáculos? São as conexões, que entra aqui registros, de esfera, gaveta, cotovelos, curvas, joelhos. Então todas essas conexões, tá? Elas geram uma perda de carga e consequentemente essa perda de carga é chamada de perda de carga localizada. Existem dois métodos de cálculo dessa perda de carga. Um é usando um coeficiente de perda de carga que a gente chama de K, e o outro é pelo método comprimento equivalente. Nesse primeiro momento nós vamos tratar aqui do uso do coeficiente de perda de carga K, que é um valor tabelado. A gente encontra esses valores aqui em tabelas. A fórmula é bem parecida, tá, com a anterior para a perda de carga distribuída. Agora a gente usa ΔHL, tá? E vai desaparecer aqui aquele fator de atrito, não vai precisar mais dele aqui. E também não vai precisar mais do comprimento e nem do diâmetro. Então é uma fórmula reduzida. Bom, os outros aqui continuam nas mesmas unidades de medida. Aqui está o valor de K para alguns tipos de conexões, tá? Esse aqui foi retirado do livro de Porto, de 2006. Existem outras conexões que tem lá também os seus valores, mas aí segue alguns. Bom, e a perda de carga total, que é o que nos vai interessar no cálculo da altura manométrica total, da soma de todas as pressões. Ela é representada por ΔHT e ela vai ser a perda de carga distribuída com todas as somatórias das perdas de cargas localizadas. Tá? Então vamos fazer um exercício e tentar praticar isso aí. Primeira situação, você é um engenheiro de projeto de uma estação de tratamento de água, de uma ETA, e você vai analisar as perdas de carga em dois trechos da tubulação. E a partir daí elaborar um relatório com as porcentagens de perda de carga localizada e distribuída. Bom, aqui tem os dados da questão e diz que vai estar uma vazão de 25 litros por segundo, diâmetro de 200 milímetros e o comprimento de 67,5 metros. Como que nesse caso nós vamos precisar calcular, achar o fator, então eu volto aqui na fórmula e mostro para vocês, nós vamos precisar do fator, o comprimento nós temos e nós vamos precisar da velocidade, o diâmetro também foi dado. Então nós vamos precisar lá naquela questão do fator e da velocidade a princípio. Então vamos relembrar agora como é que a gente pode encontrar essas variáveis que estão faltando. Primeiro, a velocidade pode ser encontrada através da forma de vazão. Vazão volumétrica, ela é igual velocidade vezes a área. Se eu quero saber a velocidade é a vazão sobre a área. Beleza. Portanto, eu vou ter aqui a vazão. Um detalhe, essa vazão está em litro por segundo. Ela precisa ser usada em metros cúbicos por segundo para que eu possa encontrar a velocidade em metros por segundo. Então, para passar de litros por segundo para metros cúbicos por segundo, basta dividir esse valor por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Dividindo por 1000, encontra-se 0,025. E para transformar o diâmetro em área, eu uso aquela fórmula que nós conhecemos, que diâmetro é igual a π d ao quadrado, que área é igual a π d ao quadrado dividido por 4. Colocando isso na calculadora científica, a gente vai achar uma velocidade de 0,8 metros por segundo. A partir daí agora nós podemos então encontrar o número de Reynolds. Para chegar onde? Para chegar e achar o nosso fator que a gente está precisando lá para a fórmula. Então o número de Reynolds é a massa específica, no caso da água foi dada aqui, é 1000 kg por metro cúbico, já está na unidade. Velocidade 0,8 também já está na unidade. E o diâmetro, que é 200 milímetros, quando você transforma para metros, foi o que aconteceu aqui também.
tá? Dividiu por 1000, deu 0,2. E aqui a viscosidade dinâmica da água. Eu relembro que viscosidade é uma dificuldade, né, que um fluido tem de fluir. E da água ela é padrão aqui, 10 a menos 3. Bom, colocando isso na calculadora, acha-se também esse valor aqui de 1,6 vezes 10 à quinta. Lembramos que o número de Reynolds ele é adimensional. E agora vamos então, nós já temos tudo para achar o nosso fator de atrito. Nós já temos o número de Reynolds, tá? Que vai estar mais ou menos aqui, 1,6 vezes 10 à quinta. E temos a rugosidade do material, tá? Que foi dado aqui. Então tem aqui a rugosidade absoluta do ferro fundido, foi dada, ela já está em metros. Basta pegar esse valor e dividir por 0,2, que é o diâmetro, e você vai encontrar a viscosidade relativa. Então já foi feito esse cálculo aqui, tá? Pegou a rugosidade do material, dividiu pelo diâmetro e deu 1,3 vezes 10 a menos 3. Bom, então eu já tenho aqui esse ponto, que a gente gravou aqui, que foi o valor do número de Reynolds, que é 1,6 vezes 10 à quinta. E vamos pegar esse valor aqui, que é 1,3 vezes 10 a menos 3, que vai estar mais ou menos aproximadamente nessa faixa aqui, tá? 0,001 e alguma coisa, próximo de 2, então vai estar mais ou menos nessa faixa aqui. E aí quando a gente segue essa linha, tá? Uma linha paralela a essa aqui, ela vai parar mais ou menos nesse ponto, e aí nós olhamos, tá? Aqui na tabela, vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, aproximadamente, né? 0,025. E aí, nesse caso, o livro de vocês adotou o fator de atrito 0,03, tá? Então, vai ser esse o nosso fator para usar no cálculo da perda de carga distribuída, já que é para a perda de carga localizada, não usa o fator de atrito. Então, está aqui já o cálculo realizado. Na primeira expressão, ele colocou aqui a perda de carga total, no livro está assim, mas poderia ser colocado tranquilamente aqui a perda de carga distribuída. Como ele colocou total, ele considerou, portanto, ele considerou aí deixa eu apagar aqui, ele colocou total porque aqui ele fez numa expressão só, foi colocado, deixa eu pegar a caneta, numa expressão só foi colocada a somatória já aqui, ó. Então eu tenho essa forma que ela é para perda de carga distribuída e tem essa fórmula que é para perda de carga localizada. Aí beleza, como ele está calculando aqui só no trecho sem acessórios, por isso que eu falei que poderia ser chamado de perda de carga distribuída, ele achou um valor aqui, fez a substituição, aqui está o fator de atrito, o comprimento, tá? O diâmetro, a força gravitacional, a velocidade ao quadrado e esse 2 que é da fórmula. E aí ele somou com zero, ó. Então essa fórmula que está aqui, esses valores, tá? Estão representados aqui nessa expressão, tá? Tá aqui. E esse outro ele considerou zero, já que aqui é só o trecho sem acessórios. Então ele está considerando sem acessórios, tá? Então, esse resultado da perda de carga distribuída, que nós chamamos ΔHD, deu 0,331 MCA ou metros. Já o trecho com acessórios, aí agora ele vai somar as duas, ó. Ele pega esse valor que nós temos aqui, e agora sim vamos calcular porque nós temos acessórios. E aí, se vocês olharem, o valor de K, que é um valor tabelado que a gente já falou, ele foi disponibilizado, tá, para a gente na tabela anterior, tá? Então nós temos aqui os valores de K, quando foi dado os dados da questão, tem aqui, ó, duas válvulas de gavetas, tá? Cada uma 0,2, então eu vou ter que pegar 2 vezes 0,2. Um cotovelo, vou somar mais 0,9, e dois cotovelos de 45, um de 90 e dois de 45, que eu vou multiplicar aqui por 0,4. Então vamos ver lá como é que ficou aqui na expressão, tá? Veja bem, nós temos aqui o diagrama, passamos, está aqui. Então essa primeira expressão é a repetição da outra lá em cima, ó. Tá? Isso aqui nós já sabemos o resultado que deu isso aqui, ó, esse valor aqui, que é 0,331. Agora a gente está calculando a perda de carga localizada, que a gente chamou de ΔHL.
Então 2 vezes o 0,2 lá que é o fator, mais 0,9, que é a curva de 90 graus, e mais os joelhos, né, de 90 graus, mais 2 de 0,4. Então somando isso aqui tudo e multiplicando pela velocidade ao quadrado, e 2 da forma vezes a gravidade, encontra-se esse valor. Tá? Então esse resultado aqui, ele na calculadora vai dar esse valor aqui. Tá? Somando, então eu tenho a minha perda de carga total, que é de 0,4 metros. A questão de pediu para calcular o percentual. É simples, 0,4, né? Se eu quero calcular o percentual, 0,4 ele vale 100%. 100%. E se eu quero saber, por exemplo, quanto é que vale a perda de carga localizada, eu coloco 0,069 vai ser x. Pegando a calculadora e multiplicando, nós vamos ter 0,069 vezes 100 dividido por 0,4. Aí a gente vai encontrar aqui um valor de x igual a 17,25%. É o valor da percentual da perda de carga localizada. Agora, quanto vale o percentual é o restante para a perda de carga distribuída, que dá, o restante aí vai ser 82,75%. Ok? Muito obrigado. Na sequência eu vou estar postando para vocês a lista de exercícios e numa próxima aula eu vou gravar a resolução comentada dessa lista de exercícios.